A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 17. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Este aspecto vimos no primeiro capítulo, sobre as definições de Levítico, né? Assim, que é uma das coisas mais importantes, a santidade. Então, oferecer sem defeito. Por que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus? Porque Jesus não tinha pecado, não tinha defeito. Não foi encontrado iniquidade, maldade, dolo em Jesus. Como um cordeiro, como uma ovelha, ele foi mudo perante os seus tosqueadores. Uma ovelha indo para o matadouro em silêncio. Nenhuma palavra. Então, essa simbologia do sem defeito. Por isso Jesus morreu no nosso lugar. Porque se ele tivesse pecado, ele não ia poder nos salvar. Ele ia precisar de um salvador. Então nós somos pecadores e precisávamos de um sacrifício perfeito. E esse sacrifício vem de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do Cordeiro imaculado. Do Cordeiro sem defeito. Jesus, quando nos salva, quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, ele nos torna santos e irrepreensíveis, perfeitos como o Pai Altíssimo. E esse é o conceito de sem defeito. Pecamos? Pecamos. Mas nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. E isso é algo que enlouquece as pessoas. As pessoas não conseguem entender. Como? Tu é pecadora. Somos pecadores porque somos humanos. Mas se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quer dizer que não tem mais pecado. Tu tá livre e liberto do peso, do poder, da presença, da culpa do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais sobre a lei, o jugo, a escravidão do pecado. Porque Jesus nos libertou. Porque Jesus tirou o pecado. Não há mais pecado. Jesus removeu. Todos os nossos pecados estão perdoados através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O que acontece? Satanás nos acusa 24 horas. É o que a Bíblia diz, é o que a gente estudou no Apocalipse. Nós somos acusados dia e noite, noite e dia. Mas existe uma questão aqui. Ele nos acusa de fato. Ó, eu sempre me atrapalho. Mas o que acontece? Existe o fato e o direito. Então, ele nos acusa de fato por 24 horas, dia e noite, está nos acusando. Mas ele não tem mais o direito, a legalidade de nos acusar. Consegue entender? Ele é um mentiroso, então ele mente. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas o que acontece? Jesus removeu o pecado. Jesus nos tirou das trevas. Ele nos trouxe para a luz. Então, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais esse direito, essa prerrogativa. Entende?
Pode acusar porque ele é um mentiroso, porque ele é um acusador, porque ele inventa histórias, narrativas, porque ele fica atormentando, tentando, perturbando, né? Mas, de fato, de concreto, de verdadeiro, de prova, ele não tem mais, porque Jesus removeu. E por que Jesus conseguiu fazer isso? Porque ele não pecou, porque não havia defeito, não havia mácula, não havia mancha em Jesus. Então ele é este cordeiro, esta oferta perfeita de aroma agradável ao Senhor. A oferta, o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Foi aceita por Deus. E sim, Satanás quer nos acusar? É perda de tempo, porque nós temos um advogado fiel que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo, o selo da promessa, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não há pecado ou culpa, não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Tudo isso por causa desse sem defeito diante do Senhor. 2. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, sangue no altar. Este é um ponto muito importante para nós. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Não há expiação de pecados, de culpa, de crime, de falhas, de iniquidade, nada sem o derramamento de sangue. Então, Jesus tinha que morrer e derramar o seu sangue para que nós fôssemos salvos somente pelo sangue. E esse sangue é no altar, quer dizer, foi oferecido para Deus. 3. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, a oferta queimada é o holocausto, é aquela que é completa. Queimou tudo, entregou tudo, se rendeu, ofereceu. Tu entregou a tua vida para Jesus como oferta viva no altar? E aqui fala sobre a gordura. Vou ter que lembrar Abel e Caim. Eu tenho falado para vocês muito sobre isso. Por quê? Porque é Gênesis e a gente já estudou. Nós estamos vendo que Abel ofereceu as primícias do rebanho da gordura. Vai lá, tem vídeo no canal, tem playlist no canal sobre Gênesis. O que acontece? Deus aceitou, Deus se agradou. Foi oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, o que aconteceu? Abel deu a gordura para o Senhor. E isso já nos mostra um padrão. Gênesis, Êxodo, Levítico. A gordura era do Senhor. A gordura era honra, louvor e adoração ao Senhor. Era privilégio do Senhor. Era o filé mignon do Senhor. Então, a gordura, nós sabemos que sem gordura é seco, é sem gosto, é ruim, é difícil até de engolir. Principalmente uma carne, né? Então, assim, ó, a tentação humana era pegar a gordura, era comer a gordura, era se aproveitar da gordura, era reter a gordura. E tu tinha que oferecer a gordura, porque o melhor é para Deus. Sempre o melhor. E a gordura simboliza
a honra. E a gente não pode esquecer que o azeite, o Espírito Santo, a unção, o óleo sagrado, tudo isso é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo grupo, é o mesmo ingrediente, é a mesma coisa. É louvor e adoração ao Senhor. Então, a gordura era do Senhor. E até para queimar é mais fácil com gordura, né? Porque ela é um combustível. A gente usa a gordura, vamos dizer assim, também, né? Tu consegue acender usando o óleo, a gordura, o azeite. Ela é inflamável, essa palavra, que pega fogo. Então assim, ó, a gordura era para honra e glória de Deus. E era uma tentação querer ficar com a gordura. Mas a gordura era do Senhor. Então, era uma oferta queimada, né? Tu tem que entregar tudo, a melhor parte para o Senhor. Aí tu vai ter comunhão com Deus. Aí tu vai ter paz com Deus. Aí tu vai estar unido com Deus. Porque aí Ele vai aceitar como aroma agradável. 6. Se a oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Já falei do sem defeito. E dizer como cada livro tem uma característica. Como a gente viu a aliança, a promessa em Gênesis, né? A gente viu tanto a santidade, nós vimos Deus separando o povo em Êxodo, né? Agora a gente está vendo, ó, a importância desse sem defeito, dessa oferta, desse sacrifício. Sem defeito é uma coisa muito séria que nós devemos lembrar. É um sinônimo para santidade. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Tenho dito e vou ter que repetir, vocês vão ter que ouvir. O sangue no altar. Quem é que cobre a nossa vida? O sangue de Jesus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos uma oferta no altar de Deus, diariamente. Então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Então, oferta de alimento. Quando a gente senta para comer com alguém, isso indica que a gente gosta desse alguém. É intimidade, é comunhão, é valorização. A gente diz, né, comemorar, né? Tem até um verbo, comemorar. Então aqui está dizendo que vai haver uma relação de amor, de amizade, de aliança, de cumplicidade. Essa comunhão, esse comer, esse partir do pão. Lembra quando os discípulos no caminho de Emaús ouviam aquele homem falar com eles e o coração deles ardia, e era o próprio Senhor Jesus. Mas quando partiu o pão, quando eles se alimentaram, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. O que Jesus fez antes de ir para a cruz? Ele ceou, ele jantou, ele comeu junto com seus amigos, com aqueles que eram dele. Porque sim, o filho da perdição já tinha ido fazer o que Satanás tinha colocado no coração dele para fazer. Então ele estava ali com aqueles 11 amigos, aqueles 11 homens. E o que eles fizeram? Eles jantaram, eles comeram, eles compartilharam o pão. E o que é a ceia do Senhor? É o alimento, é tu comer.
O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Então, esta oferta de alimento significava aliança, comunhão, ligação, amizade. E também era uma forma de pedir alguma coisa para Deus, louvar, adorar. E a gente faz a mesma coisa. Tu convida as pessoas para jantar na tua casa, para almoçar, para tomar um chá, para tomar um café, porque tu quer ficar com a pessoa, tu quer passar tempo, tu quer ouvir, tu quer falar, tem alguma coisa para pedir, tem alguma coisa para contar. Melhor com um cafezinho, com um chazinho, com um almoço, com uma janta. É o teu aniversário, é algo. Às vezes até em momentos de perda, de luto, as pessoas precisam se alimentar. E isso é comunhão. Tu não quer ficar comendo na frente de alguém ou com alguém que tu não tem intimidade, que tu não tem amizade, que tu nem confia, que tu nem conhece. Então é muito lindo isso, ó. Oferta de alimento ao Senhor. E eu tenho falado para vocês sobre a mesa. Vimos em Êxodo a presença da mesa, né? Falei para vocês do Salmo 23, que o próprio Davi fala sobre isso, da mesa. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia, lembra que eu falo para vocês sobre as árvores? Tem assuntos que perpassam todos os livros da Bíblia. Por quê? Porque é uma razão, é algo eterno. Então, olha só, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, o óleo, a unção, o Espírito Santo, o cálice transborda, né? A ceia do Senhor, a gente senta à mesa com Jesus. Temos um lugar à mesa. 12. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Viram como repete? O sangue sobre o altar, a vida sobre o altar. Nós somos a oferta viva oferecida no altar, todos os dias. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Toda gordura será do Senhor. Quanto mais cedo tu entender isso, que tu tem que oferecer o melhor para Deus, tu vai ter mais intimidade com Deus. Tu vai experimentar uma relação mais profunda, mais íntima, mais verdadeira, mais intensa com o teu Deus. Comunhão. 17. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura e nem o sangue. Então, é óbvio, o sangue é vida, é salvação. E a gordura é louvor e adoração, é honra ao Senhor, é a prioridade, as primícias. Buscai a Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar é de Deus. E o que tu tem que oferecer para Ele? A gordura, o melhor. Já expliquei para vocês, né? O fogo de Deus consome todo o holocausto, toda a oferta, tudo que é oferecido. E eu tenho explicado para vocês que este fogo é a santidade de Deus, que nos purifica de todo o mal, que assim como o ouro, como o metal precioso que é revelado, vamos dizer assim, o quão puro, fino, requintado ele é através do fogo, né? Ele é purificado. Nas nossas vidas é assim também. As provações, as tentações, as aflições, a palavra de Deus, o Espírito Santo, tudo que tem a ver com a nossa vida nos purifica ou nos suja. Ou nós ficamos cada vez mais santos, ou a gente sucumbe.
ou a gente se torna revoltado, se rebela. Lembra que um dos princípios de Levítico é o puro e o impuro, o justo, o injusto, o limpo e o imundo? Pois bem, se tu quiser ter paz e comunhão com Deus, tu tem que ser a sua oferta viva de aroma agradável ao Senhor.